Olá, meu nome é Lília Marcondes, eu sou enfermeira por formação, tenho MBA em Gestão de Central de Material e atualmente eu trabalho na Stratner como especialista de produto na linha de limpeza. E fui convidada para falar um pouquinho sobre processos de limpeza na lavadora ultrassônica. Então, quando a gente fala de processo de limpeza, apesar de ser amplamente divulgado que é a etapa mais importante do processo, a gente ainda presencia muita negligência nessa etapa. Seja por falta de recursos, seja por falta de conhecimento técnico por parte dos profissionais que estão envolvidos nisso e muitas vezes não entendem qual é a real importância disso. Tem muita gente que ainda acha que tudo bem lavar de qualquer jeito porque vai ser esterilizado, mas vale aquela máxima daquela frase que é super famosa, que é: o que não está limpo não pode ser esterilizado. Então, para isso, existe no mercado diversas marcas de equipamentos, de acessórios, de saneantes, dos mais diversos tipos que atendem às mais diversas realidades das centrais de material de todo o país. E hoje iremos abordar um pouquinho sobre a temática do processo de limpeza na lavadora ultrassônica. Então, vou falar especificamente de lavadora ultrassônica. Quando falamos de lavadora ultrassônica, a gente tem tanto marcas nacionais e internacionais dos mais diferentes tamanhos e das mais diversificadas funções. No entanto, alguns aspectos construtivos da lavadora ultrassônica a gente encontra em qualquer modelo e qualquer marca. Mas não é possível falar de limpeza de qualquer forma sem abordar um pouquinho o ciclo de Sinner. Então, o ciclo de Sinner, todo mundo conhece, são 4 variáveis que vão me garantir o processo de limpeza de forma efetiva. Então, dessas 4 variáveis, o que a gente tem? A gente tem o químico, que o químico é o saneante utilizado. Para a limpeza ultrassônica, normalmente é indicado ou o sabão enzimático ou o alcalino. O neutro, ele normalmente espuma, então não é muito indicado. Nós temos a temperatura, e a temperatura ela é diretamente ligada ao químico. Então, o químico vai me dizer qual é a temperatura ideal de funcionalidade, ou seja, é aquela temperatura em que ele vai atingir a sua máxima eficácia. Tá? A gente tem também a mecânica, e a mecânica pode ser tanto equipamento, tanto lavadora ultrassônica, como termo, ou algum outro equipamento que você utilize, ou a fricção manual, a força que você exerce para limpar é considerada uma ação mecânica. E a variável que eu acho que é a mais negligenciada sempre, que é o tempo, É impossível você fazer uma limpeza efetiva com um tempo muito reduzido. A gente não consegue fazer isso. Pode ser o melhor detergente, o melhor equipamento, se a gente não tiver um tempo efetivo de limpeza, a gente não vai conseguir limpar esse material de forma eficaz. Mas tem 2 variáveis que não estão contempladas no ciclo de Sinner e que, quando a gente fala de limpeza ultrassônica, elas são muito importantes, que é a carga. Então, não só características da carga, mas a quantidade de carga e a forma que você coloca essa carga dentro da lavadora ultrassônica, e a qualidade da água. A qualidade da água também impacta diretamente na eficácia da limpeza desses produtos para a saúde que você colocar no seu equipamento. Então, vamos falar um pouquinho de aspectos construtivos da lavadora ultrassônica. Ela consiste numa cuba. Normalmente, ela tem cantos arredondados porque não acumula tanta sujidade quando é quadradinha, Então, ela tem cantos arredondados. Normalmente construída em aço inoxidável 304, tá? As máquinas, normalmente, elas não são construídas no aço 316. Elas têm essa opção, mas normalmente, se você quiser essa opção, você precisa solicitar e ela sai mais caro, porque é um material, uma matéria-prima que ela é mais onerosa. Então, normalmente, as máquinas elas são construídas com aço 304. Ela é composta por transdutores que são fixados na parte inferior da cuba, e são esses transdutores que são responsáveis pela emissão das ondas ultrassônicas. Então, eles normalmente são fixados na parte de baixo da cuba, fica por dentro do equipamento, a gente não consegue visualizar. Elas têm entrada e saída de detergente quando é equipamento automatizado. Quando é equipamento manual, normalmente você coloca
a dosagem do detergente manualmente mesmo, né, por cima, dentro da cuba diretamente. A gente tem aquecimento de água, que pode ser ou uma resistência que apenas mantém essa água aquecida, então você tem que ter um aquecedor de passagem ali que vai colocar água quente e aí vai manter, ou então tem resistência nesse equipamento e aí ele já vai, pode entrar água fria, não tem problema, e ele vai aquecer essa água durante o processo de limpeza. Normalmente ele aquece, quando chega na temperatura ali programada, aí sim ele começa o processo de limpeza, tá? Alguns modelos têm impressora embutida, outros a gente consegue colocar uma impressora, né, afixar uma impressora externamente, e alguns não tem essa opção, né? Modelos mais simples não tem opção de ter o registro do ciclo ali automatizado, através de impressora. E tem alguns equipamentos já um pouco mais modernos que a gente consegue conectar, fazer a conectividade, e aí você consegue ter o seu ciclo já direto no computador, ou então ainda entrada USB. Você coloca lá o pendrive e aí você consegue pegar os relatórios e passar para um computador, tá? Ainda tem a opção de enxágue, para enxágue ou sistema de secagem. Então, isso é o que basicamente a gente encontra na maioria ou em 100% dos equipamentos. Então, como ocorre a limpeza da lavadora ultrassônica? Os transdutores, eles emitem ondas ultrassônicas, que são muito parecidas com as ondas sonoras, mas que são inaudíveis ao ouvido humano. Então a gente até escuta aquela vibraçãozinha assim da máquina, mas não é na altura que ela é emitida, tá? Então essas ondas, elas se propagam pelo meio aquoso. A água, ela é a forma mais fácil de propagar essas ondas. E aí essas ondas, elas vão gerando microbolhas que vão se enchendo de energia. Quando essas bolhas elas entram em colapso de tanta energia, elas implodem, né? Muita gente acha que elas explodem, elas não explodem, elas implodem. E quando elas implodem, elas criam um vácuo em torno delas. Esse vácuo é o que ajuda a desprender a matéria orgânica do instrumental, do produto para a saúde que você colocou ali para limpar, tá? No Brasil, segundo a RDC 15, é obrigatória a fase automatizada da limpeza de canulados menores que 5 milímetros que seja realizada em lavadora ultrassônica com conexão para canulados. Por quê? A conexão de canulados ela vai funcionar de uma forma diferente, né? A limpeza ultrassônica ela vai acontecer do lado de fora, na superfície do instrumental. Quando a gente fala de canulado, eu preciso conectar esse canulado para que a limpeza ocorra dentro do lumen, tá? E não apenas do lado de fora. Então, como funciona? Eles são jatos de água que eles são programados para acontecer de forma intermitente para limpar internamente por arraste. Então, como que isso funciona? Eu ligo a lavadora ultrassônica, enquanto as bolhas externas elas vão emitindo do lado de fora, e isso ajuda a desprender internamente a matéria orgânica. Quando é acionado o flush faz o arraste dessa sujidade de dentro para fora mesmo, tá? Então a água vai jogando ali água e detergente e vai jogando. Por isso que é imprescindível que se conecte o canulado na saída, no flush ali. Eu não posso simplesmente deixar ele solto, senão ele não consegue fazer esse arraste, tá? E por que de forma intermitente? Porque cada vez que eu solto o flush, essa água se movimenta e perde-se a emissão da onda ultrassônica. Então ela precisa de um tempo, a água acalmar de novo, para que aí sim eu consiga emitir ondas ultrassônicas. Então por isso que esse processo é de forma intermitente. É isso. Então, quando eu vou escolher o equipamento, a gente ainda acredita que o equipamento maior, né, muitas vezes é o melhor. E nem sempre é assim que funciona. Então, primeiro, para mim escolher um equipamento, né, o que eu preciso me atentar para escolher um equipamento que realmente se adeque à rotina da minha central de material. Então, por exemplo, um equipamento maior, ele vai levar mais tempo
para que eu consiga preencher essa carga. Ele vai levar mais tempo para encher, ele vai gastar mais detergente, né? E as chances da gente colocar uma carga maior do que o permitido são grandes também. Então, se eu tenho uma central de material que a rotatividade de material é alta, mas eu não tenho tanto arsenal, tanto material disponível, optar por uma lavadora ultrassônica menor geralmente é mais negócio do que a gente optar por uma lavadora ultrassônica muito grande, porque eu vou levar muito tempo para encher essa lavadora ultrassônica. Então, vai ficar muito tempo parado o material ali. Então, se eu preciso de produtividade, de agilidade, talvez os equipamentos maiores não sejam tão atrativos. Se eu tenho uma central de material que costuma chegar a carga tudo junto, então eu consigo um volume grande e rápido ao mesmo tempo, talvez as lavadoras ultrassônicas maiores sejam uma opção bacana para vocês. Observe que as lavadoras ultrassônicas normalmente elas vêm indicando uma quantidade X de material. Então, pode lavar 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Eu já vi lavadora ultrassônica no mercado falando até 20 quilos. Mas você precisa observar que é até, e não é porque você pode colocar. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que quanto mais material eu colocar em cima, um por cima do outro, mais massa eu vou criar e talvez a atividade ultrassônica não seja suficiente para poder limpar toda aquela área que a gente está colocando ali disponível dentro do equipamento. Então, muitas vezes, não é porque o equipamento fala que eu posso colocar 5 quilos que eu vou colocar 5 quilos de material efetivamente lá dentro, tá bom? Outra coisa, quando a gente precisa lembrar que a atividade ultrassônica, ela ocorre embaixo da água, né? Então, o material, ele precisa ficar submerso. Então, a gente precisa expor as reentrâncias. Então, o certo é a gente colocar as pinças de articulação dispostas dentro do cesto em espinha de peixe, que é aquela que a gente vai abrindo e vai intercalando uma em cima da outra, tá? A gente precisa tomar cuidado de não deixar coisas para fora, né? A gente já presenciou cuba boiando dentro da lavadora ultrassônica com material dentro, ou seja, aquele material não vai ser limpo nunca, né? Ele precisa estar submerso. Então, muitas vezes também a lavadora ultrassônica ela é grande, não porque é para encher de material, mas é porque caso você tenha um material que tem, por exemplo, profundidade, você consiga submergir ele totalmente, para que essa limpeza ultrassônica ocorra de forma adequada, tá bom? Outra coisa também importante é o material que vai ser disposto dentro da lavadora ultrassônica, a matéria-prima com qual o produto para a saúde é confeccionado. Então, a gente sabe que como precisa de propagação de ondas ultrassônicas, dependendo do material, ele vai propagar mais ou menos ondas ultrassônicas. É o que a gente fala que ele rouba, né, a geração ali das bolhas ultrassônicas. Na verdade, é porque ele propaga menos do que, por exemplo, um instrumental cirúrgico de aço inoxidável. Tá? Então, por exemplo, os plásticos, eles absorvem cerca de 30% da atividade ultrassônica. Então, a gente precisa avaliar algumas coisas. Para que eu vou colocar algo de plástico dentro da lavadora ultrassônica? Então, isso vale para as pessoas que gostam de colocar aqueles tapetes de silicone para segurar os materiais. Gente, colocado de forma adequada e tirado de forma adequada, a limpeza ultrassônica não vai danificar o material delicado. O que vai danificar é a forma que a gente dispõe ele dentro da lavadora ultrassônica e a forma que a gente retira, né? Então, muitas vezes tem médico que fala, não é para pôr meu material na lavadora ultrassônica porque vai danificar. A limpeza ultrassônica, ela não vai danificar esse tipo de material delicado. O que danifica é realmente essa manipulação em colocar e tirar. Às vezes coloca muito material, um vai por cima do outro, aí realmente danifica, tá? Mas materiais delicados a gente coloca só eles dentro da lavadora ultrassônica e não vai danificar. Então, cuidado na escolha de colocar o tapete para segurar o material delicado, porque só o tapete ali, ele já vai roubar 30% da sua atividade ultrassônica, tá bom? Muita gente me pergunta também sobre o vidro, né? O vidro ele pode ser colocado na lavadora ultrassônica sim, mas de novo, para quê?
né? O vidro ele é tão difícil assim de lavar manualmente que a gente precisa colocar na lavadora ultrassônica. Então, muitas vezes o vidro, qual é o risco do vidro na lavadora ultrassônica? Ele pode ter micro fissuras que a gente não está enxergando e na hora que coloca dentro da lavadora ultrassônica, por causa das implosões, né, que acontecem das bolhas, esse trinco pode aumentar e até quebrar o seu vidro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na escolha do tipo de vidro que vai da lavadora ultrassônica e para quê, né? Então, a gente tem ali o alumínio, que absorve cerca de 20%, os vidros absorvem cerca de 15%, e o aço inoxidável é o que menos absorve, ele em torno de 8%. Então, quando vocês optarem, por exemplo, para colocar dentro da lavadora ultrassônica a caixa completa, lembra que você está colocando muito material desnecessário que vai diminuir a sua atividade ultrassônica e com isso vai diminuir a efetividade da sua limpeza. Tem algumas coisas que a gente sabe, quando vocês tiverem dúvida o que pode ir realmente na lavadora ultrassônica, é sempre importante você consultar o fabricante do material que você está em dúvida e não o fabricante da lavadora ultrassônica, tá? Por quê? Porque o fabricante do produto para a saúde, ele precisa validar o processo. Então, se ele já validou o processo da limpeza daquele material na lavadora ultrassônica, você pode limpar sem nenhuma preocupação. Dificilmente o fabricante da lavadora vai saber o que pode e o que não pode entrar. Tem algumas coisas que a gente já sabe que é meio padrão, que não são indicados realizar a limpeza na lavadora ultrassônica. Entre elas, endoscópios rígidos, que são as óticas, exatamente daquela questão que eu falei das implosões, porque dentro dele tem vários cristalzinhos que são que vão emitir, que vão propagar a imagem de um lado para o outro. E se algum desses estiver trincadinho, a lavadora ultrassônica ela vai acelerar esse processo. E aí quando a gente fala que infiltrou, tá? Porque geralmente esses cristalzinhos que tem lá dentro, eles acabam quebrando e infiltra. Então a gente perde a ótica. Então, endoscópios rígidos, óticas, não são indicados para lavadora ultrassônica. Fibras óticas também não. E de novo, para que eu vou colocar uma fibra ótica dentro da lavadora ultrassônica? Não tem segredo nenhum para limpar, tá? É um material de conformação simples. Então eu consigo limpar na limpeza manual. Qualquer material óptico, na verdade, não é indicado colocar na lavadora ultrassônica. Motores, a menos que o fabricante fale que pode, né? Porque tem alguns que tem revestimento, mas normalmente o motor não é indicado colocar dentro da lavadora ultrassônica. Os vidros e materiais de porcelana, porque se tiverem micro fissuras, eles podem terminar de quebrar dentro da lavadora ultrassônica. Ou qualquer outro material que não pode ser submerso. Lembrando que limpeza ultrassônica está diretamente ligada à imersão. Então, se não pode ser submerso, é contraindicado na lavadora ultrassônica. Outra coisa, gente, que a gente precisa lembrar é que eu não posso colocar nenhum material diretamente na cuba ultrassônica sem o cesto, tá? Por quê? Porque o contato direto desse material na cuba, que eu tenho o transdutor grudado aqui, tem o risco de queimar essa lavadora ultrassônica, tá? Então, eu não posso colocar material diretamente. Pensando nisso, sempre que terminar o ciclo, o ideal é olhar, verificar se não ficou nada, se não caiu nada ali na cuba, tá? Para poder retirar e não ter esse risco. Outra coisa que é muito importante, sempre leia o manual de instrução, veja as características dos saneantes que vocês usam, se tem alguma contraindicação em relação ao fabricante, ao que o fabricante indica. Treinamento da equipe. Então a gente precisa treinar muito bem a nossa equipe para que elas entendam a importância, né, contanto que eu siga os passos corretamente, a lavadora ultrassônica ela vai limpar super bem o meu material. Se eu não colocar de forma adequada, eu não vou conseguir limpar esse material. Não adianta, né? Eu vou colocar ele ali só para tomar banho. Outra coisa, trocar a água sempre. Eu não posso deixar de trocar a água. Porque demora. Porque vai gastar detergente. Esse não é o tipo de economia que a gente quer fazer dentro da central de material, tá? Então, troca de água sempre, em todos os ciclos, tá? E, para finalizar, sempre peçam ajuda para o fabricante, para o distribuidor, para que eles possam indicar o que é melhor, realizem um monitoramento periódico
do ciclo. Lembre que o ciclo ele pode dar erro, como o ciclo de autoclave, né? Então, se a gente monitora o ciclo da autoclave, todos os ciclos, por que eu não vou fazer mesmo com a limpeza, tá? E façam manutenção preventiva, não deixa só na hora que quebra o equipamento para poder pedir uma manutenção. Façam sempre a manutenção preventiva, que vocês vão ter aí uma vida útil do seu equipamento prolongada e principalmente vão ter eficácia na limpeza do material. Então, é rapidinho o tempo que a gente tem, eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e qualquer coisa a gente está à disposição. Muito obrigada pelo convite, um bom conhecimento aí e eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada.